Esse é um plano de negócio criado para apresentação de uns componentes curriculares à matéria da FATEC Osasco. Então, todo trabalho científico, todo trabalho, ele deve ter uma parte pré-textual, a parte textual e a pós-textual. A pré-textual é o que vem antes da pesquisa, no nosso caso, até o sumário. Então, eu vou mostrar aqui para vocês na tela como é que foi feito isso. Então, vamos lá. Primeira coisa que aparece, a instituição. No caso, FATEC Prefeitura Anti-Sanazar, Centro Educacional de Educação Tecnológica Paula Souza, FATEC Prefeitura Anti-Sanazar. E o curso, ok? No caso de vocês, a instituição é a mesma, ETEC, Advogacia, curso que você está fazendo, habilitação que você está fazendo. E aí vem todos os componentes do grupo. Dentro do possível, colocar o nome completo. Vocês vão verificar também que existe uma metodologia. As letras, fonte Arial 14, tudo maiúsculo na capa. Então, nome completo do aluno. Às vezes a pessoa tem 4, 5 nomes e não cabe completo. Aí você pode abreviar os nomes centrais. Nunca o primeiro ou o último nome. Somente os centrais. Aí você vai colocar o nome da empresa, a cidade e o ano. Tudo em maiúsculo. Digitei errado. Você pode ir na opção escolha de primeira letra da frase em maiúsculo, tudo minúsculo, tudo maiúsculo, cada palavra em maiúsculo, ou alternar. No nosso caso, maiúsculo. Salvo o arquivo. Passada a capa, folha de rosto. Você vai repetir, aqui eu coloquei em forma de tabela. Vocês vão receber um arquivo, esse arquivo. Vocês podem fazer alterações. E posteriormente você vai receber um arquivo do orientador do TCC, com padrão definitivo. Nome dos alunos, nome da empresa, apresentação do trabalho, nome do orientador. No caso aqui, trabalho apresentado ao curso de, no caso de vocês, ETIM e habilitação, administração, marketing, recursos humanos, informática, logística, o caso que for, ou Novotec, depende do curso que você estiver fazendo. Do Centro Educacional, Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, no caso de vocês é TEC, na disciplina de Desenvolvimento TCC, Gestão Empreendedora e Inovação. Esse é um modelo que está na BNT, então você pode usar para qualquer componente, qualquer matéria. E o nome completo do orientador. Pergunte para o seu orientador. Mais uma vez a cidade da publicação e o ano. Isso é importante porque posteriormente, se ele for utilizado para pesquisa, na bibliografia tem que aparecer o ano. Próxima página. Apresentação de uma epígrafe. O que é uma epígrafe? É uma frase que norteou o seu trabalho ou que faz sentido para o seu grupo, geralmente ligada ao tema. Logo a seguir, vem um termo de autenticidade onde os alunos declaram que não há plágio, não há cópia de obras literárias impressas ou eletrônicas. Você vai fazer a correção aqui, né? Cursos de ETIM, Novotec, técnico, na ETEC,
nome da ETEC, declaramos ter pleno conhecimento dos regulamentos para a realização dos trabalhos do Centro Paula Souza. Declaramos ainda que o trabalho apresentado é resultado do nosso próprio esforço e que não há cópia. Ou seja, se o seu orientador não conseguiu detectar um plágio, isso não significa que você está isento de futuras penalidades judiciais. Se você usar textos de outras pessoas e não declarar na forma que a ABNT exige, ele pode e será considerado um plágio. Você vai colocar a data da entrega do trabalho, mais uma vez, nome completo de todos os alunos, o RG do mesmo, e quando presencial, a assinatura. Como não será possível a entrega física, e também nem é uma obrigatoriedade, no primeiro módulo eu não exijo, no segundo, nesse momento eu não exijo a entrega física, então vocês podem colocar o endereço de e-mail de vocês aqui na assinatura. Ao invés de assinar, você coloca seu e-mail. Próximo passo, termo de autorização de divulgação. Tá vendo que eu estou disponibilizando, estou divulgando para vocês, estou dividindo com vocês? Por quê? Porque os alunos que fizeram o trabalho autorizaram a divulgação. Então, nós, alunos abaixo-assinados, na qualidade de titulares dos direitos morais e patrimoniais de autores desse trabalho, regularmente matriculados no curso de vocês, autorizamos o Centro Paula Souza, por meio de suas unidades de ensino ou em meio virtual, que é o que está acontecendo nesse momento, reproduzir ou disponibilizar. Por isso que eu posso emprestar para vocês o modelo, a partir da data abaixo, por tempo indeterminado. Então, ó, é de 2016, é antigo. Não tem tempo final. Nome do aluno, RG, assinatura, no caso de vocês, e-mail. Professor responsável, ele também pode colocar o e-mail dele se ele autorizar e a data que isso foi feito. Próximo passo, fazer só uma alteração aqui. A BNT ela sugere que toda vez que houver mais de 3 abreviaturas no trabalho, você cria uma lista de abreviatura. Toda vez que houver mais de 3 gráficos, você criar uma lista de gráfico. Toda vez que houver mais de 3 figuras, criar uma lista de figura. Lembrando que todo gráfico tem uma legenda. E você vai colocar o nome do gráfico. Depois, posteriormente, você verá isso. Toda tabela, toda figura tem uma legenda. Figura 1, logomarca da empresa. Figura 2, fachada da empresa. Figura 3, layout da empresa. Então é importante que toda figura, toda imagem, todo gráfico, todo elemento gráfico do trabalho tenha uma legenda para você colocar aqui na lista de abreviatura. Isso é possível criar um sumário alternativo para abreviaturas, para gráficos, através do Word, automaticamente. E aí, finalizando o pré-textual, o anterior à pesquisa, o sumário também foi criado de forma automática.
Como é que você faz isso? Depois a gente pode fazer uma aula só para isso, mas eu acredito que vocês já devam ter visto isso em algum momento na aula de informática. E também não é tão difícil de fazer. Mas o importante, toda vez que você fizer alguma alteração, você pode clicar aqui, atualizar sumário. E ele mesmo vai atualizar em qual página está cada item, cada capítulo, cada subtítulo de cada capítulo. Qual é a página disso. Então quando você clica em atualizar sumário, você tem duas alternativas. Apenas o número da página ou todo o sumário. Ok? Então, outra coisa, aqui no Word, se você coloca o cursor em cima de qualquer um dos itens aqui, ele vira um link. É só você segurar a tecla Ctrl e clicar no link. Ele vai virar uma mãozinha, se eu clicar nele, ele vai direto para o texto. Vou só mostrar o sumário geral e depois eu faço isso para mostrar para vocês de forma prática. Então vamos lá, o capítulo 1, como foi dito no vídeo que eu mandei para vocês, é o sumário executivo, que é composto do resumo do trabalho, dados dos empreendedores e do empreendimento, né? Qual é a cultura da empresa, a logomarca, a missão, visão, valores, setor de atividade, forma jurídica. Esse é o padrão criado pelo Sebrae Minas, que é o que a gente chama de plano de negócio. Segundo capítulo, análise de mercado. Terceiro, plano de marketing. Quarto, plano operacional. Quinto, plano financeiro, que a gente já falou. Uma tabelinha, né? Que vai gerar os dados financeiros. Sexto, construção de cenários. Sétimo, avaliação estratégica. Oitavo, avaliação do plano. E nono, que são as referências utilizadas. Tem muito autor que defende a exclusão da palavra bibliográfica porque atualmente se usa pouco a questão física, né? Jornais, revistas, e se usa bastante questão digital na internet. Então, em geral, se coloca referências. Cada vídeo que eu lançar aqui vai ser de um capítulo. Nesse momento nós vamos falar do capítulo 1 nesse vídeo. O sumário executivo, do que ele é composto, como é que ele é feito. Lembra que eu falei? Você coloca o cursor em cima. Ele vai abrir uma caixinha dizendo onde está isso dentro do seu computador e perguntando e dando a opção. Você pode segurar o Ctrl, ele vira um hiperlink. Vira a mãozinha. Clicou na mãozinha, ele vai te mandar para a página 9. Ok? Mas por que está na página 54? Por algum motivo, o teclado travou e criou várias páginas em branco. Lá anteriormente. Por isso que tinha várias em branco que eu passei aqui. Vamos passar aqui. Tá vendo que tem várias em branco? Se você segurar o Ctrl e o Enter, ele vai gerar essa página em branco. Para que é feito isso? Para você separar esses capítulos. Não tem a lista aqui? Se eu clicar aqui na última palavra dessa página, segurar o Ctrl e o Enter, ele vai criar um espaço em branco para eu não ter que ficar contando página lá quando eu for fazer o sumário. Por isso que ele faz o sumário automático. Mas depois eu explico para vocês. Então, saindo do sumário, vamos para o primeiro capítulo do plano de negócio. Já foi informado, né, que o sumário executivo é uma espécie de resumo. Então ele deve ser feito ao final do seu trabalho, porém é o primeiro que aparece. Assim como a referência bibliográfica é a primeira que você se preocupa, de onde eu vou tirar as informações, ela aparece no final. É uma inversão aí. Então eu vou
meio que ler, tentar explicar o que os alunos quiseram falar a respeito desse trabalho aqui, desse plano de negócio. Então, primeiro ponto do sumário executivo. Por que foi escolhido, é uma espécie de justificativo, por que escolheu esse setor. Por que escolheu essa empresa, por que estudar essa área. Os restaurantes rotisserie começaram a ganhar cada vez mais espaço no mercado a partir dos anos 90. E aí é dada uma pequena introdução do tema ao leitor. Nos grandes centros urbanos, onde se vive em um ritmo acelerado, acaba não se encontrando muito tempo para a realização de uma boa refeição. Assim, a empresa surge como alternativa e com o intuito de facilitar a vida de seus clientes, unindo qualidade, praticidade e economia, tempo e dinheiro. Economia de tempo e dinheiro. Depois vai ter uma planilha que é idêntica à última planilha do plano financeiro. Então não se desespere com valores agora. Por que o primeiro, o segundo e o terceiro ano têm os mesmos valores? Tem uma explicação para isso. Não se preocupe com isso agora. Vocês vão ver administração financeira no terceiro módulo. Então tudo que for da área financeira eu vou explicar a teoria, qual é o conceito, vocês vão fazer. E no ano que vem, quando você estiver fazendo o TCC definitivo, vai ficar mais claro para vocês. Segundo ponto, dados dos empreendedores. Nome, razão social. Qual é o nome oficial? Qual é o nome que aparece na sua nota fiscal? No caso aqui, Rotisserie Mamma Mia Limitada. Poderia ser José da Silva, M.E., Maria Antonieta, microempresa, limitada, SA. SA são empresas que têm ações, por isso sociedade anônima. Não dá para você identificar a princípio quem são sócios, porque como tem muitas ações eles vão trocando. No caso de limitada, são um número menor, que vai ser dividido em cotas, em partes, né, da empresa. Isso vai ser explicado logo a seguir. Então, nesse momento, o que é importante você saber? Que a empresa ela tem um nome oficial. O mercado vai conhecer ela como Companhia Brasileira de Distribuição. O que é uma Companhia Brasileira de Distribuição? É o que a gente chama de Grupo Pão de Açúcar. O nome fantasia, o apelido, o nome da placa, o nome que as pessoas conhecem, é o nome fantasia. Qual é o slogan da sua empresa? Qual o CNPJ? Esse CNPJ ele foi criado, ele é fictício, mas ele tem um padrão. 2 números, ponto, 3 números, ponto, 3 números, barra, 4 números, traço, 2 números. Ok? Sempre alfanumérico. Por exemplo, quando a gente fazia em contabilidade, a gente obrigatoriamente tinha que criar um CNPJ. E aí o professor ele criava um padrãozinho. O número seria 22, ponto, 333, ponto, 333, barra, 444, 4, traço, 22. Por quê? 2 números, 3 números, 3 números, barra, 4 números, traço, 2 números. Para você ir criando o hábito de saber que são 2, 3, 3, 4, 2. Então quando você criar, você pode deixar assim, pode copiar esse número, ou pode criar um. Cuidado é você não jogar um CNPJ existente. Outro passo dentro do item dados do empreendedor e do empreendimento. Dados do empreendedor. Quem são sócios? Sócio 1.
Nome da pessoa, endereço, pode ser fictício nesse momento. Aí vai depender do seu orientador. Qual a cidade, qual o estado. Perfil, uma breve apresentação. Qual a formação dele? Ó, formado em técnica de administração, graduação, experiência profissional. Qual a atribuição? Qual a responsabilidade dele dentro dessa empresa? Nesse caso aqui foram escolhidos itens com acompanhamento financeiro, vínculo com os fornecedores e departamento de vendas. O segundo, sócio. CRIs, endereço, cidade, estado. Evitem endereços de verdade, tá? Evitem. Pode manter esse mesmo endereço, só decidam o nome do sócio. Precisa ser o nosso nome? No TCC provavelmente. Tudo vai depender do seu orientador. Perfil. Formado em técnica informática. Quais os cursos que ele fez. Qual é o curso atual. Quais as experiências que ele não colocou. Cuidado com a questão de digitação. Tem dúvida? Clica com direitos, provavelmente ele vai te dar uma sugestão. Se a sugestão estiver correta, salva a alteração. Qual é a atribuição do segundo sócio? Gerenciar o atendimento aos clientes, recursos humanos, departamento de marketing. E o terceiro sócio foi colocado que haveria um investidor, um parceiro. Depois vocês vão ver qual é a participação financeira de cada um deles, ok? Aqui não foi citado o nome do investidor, mas poderia ser. Qual o endereço? De repente, sei lá, uma empresa, investidor, Banco X, sediado na cidade de Osasco, São Paulo, na Cidade de Deus, em Osasco. Qual é a cultura da empresa? É o item 3 do sumário executivo. A empresa considera que a ética e a responsabilidade são os pilares principais para uma organização. Isso aqui foi criado pelos alunos, redigido, aprovado por todos os componentes e apresentado. Ok? Vocês vão ver que está baseado na missão, visão e valores e como eles enxergam a empresa no mercado. O que eles acreditam que uma rotisserie precisa. Por que eu vou criar uma rotisserie ou um restaurante novo? Se já existem tantos. Porque a gente acredita que a gente pode fazer diferente. A tal da inovação. Criar algo novo. Algo diferente, algo melhorado. Logomarca. É um desenho, é uma figura, uma imagem que representa alguns parâmetros da empresa. Como ela vai ser lembrada do mercado. O mestre Cuca. A letra foi escolhida segundo alguns critérios de marketing. As cores da Itália, porque o forte são as pastas. As massas, né? Então, cores da Itália, e aí foi feito um estudo, as cores têm a ver com alimentação, com o verde, né? Natureza, coisas naturais, higiene, saúde, etc. Missão, visão e valores, vocês já viram em gestão empresarial. Missão, por que eu criei a empresa, qual é a razão de ser dela. Visão, onde eu quero estar daqui a algum tempo, qual o espaço, qual o nicho de mercado, qual o tamanho da minha empresa eu espero ter em breve. E os valores, o que a gente acredita. Setor de atividade. O IBGE separa as empresas, o IBGE ou todas as instituições, né, separam as empresas como setor agropecuário, setor de comércio, setor de indústria, setor de serviço. No caso aqui, setor de comércio. Eu vou ter uma empresa de turismo, setor de serviço. Eu vou ter um escritório de contabilidade, serviço. Eu vou fabricar algo, indústria. Eu vou fazer um sítio, uma fazenda, uma granja, uma ampliação de granja, agropecuária.
Forma jurídica. Aí vocês podem bater um papo com seu professor de legislação empresarial, ok? Ou pesquisar a respeito. Qual a forma jurídica? Eu sou empresário individual. Eu montei um salão de cabeleireiro. Vou fazer o meu cadastro lá no microempreendedor individual, um MEI. Você é um empresário individual. Empresário individual com responsabilidade limitada. Fala com seu professor de legislação que ele vai te explicar melhor. O microempreendedor individual. A sociedade limitada. No nosso caso aqui, nosso exemplo, sociedade limitada. Porque tem um limite de sócios, 3 sócios. Ah, eu quero um novo sócio. Você vai redigir o seu contrato social e vai integralizar mais um sócio. Vai mudar as cotas, vai mudar todos os dados dos empreendedores. Você vai fazer um anexo, um adendo a esse contrato. Um aumento, criar alguns itens. Outra forma. Qual forma? Qual enquadramento tributário? Se você entrar na internet e colocar lá KNAI e a área de atuação, por exemplo, aqui a gente colocou KNAI, Código Nacional de Atividade Econômica. KNAI, Código Nacional de Atividade Econômica. Restaurantes. Ele vai te trazer um grupo de códigos. É esse código que define quais as coisas que você pode vender, negociar, comercializar, produzir na sua empresa. É a partir daí que o fiscal diz se você está apto ou não, se você deve ou não ser punido, ser taxado. Se eu abro um restaurante que seria só de alimentação, eu não posso vender bebida. Então por isso que vão ter grupos, classes, restaurantes similares. E ele vai também dizer se você pode ou não requerer a tributação por meio do Simples Nacional, que vocês vão ver posteriormente, é o acúmulo e a junção de vários impostos para pequenas empresas, pequenas, médias, empresas e empreendedores individuais. E aí vai ter o texto. Caso de vocês for sistema tributário simples, o texto está pronto. A empresa está inserida no sistema tributário do Simples Nacional, sendo assim, é isenta do pagamento de algumas taxas. Por quê? Porque já está incluso no Simples. E aí quando você for fazer o plano financeiro, isso vai estar descrito lá. É no regime simples, sim ou não? Quais os itens ou tipos de impostos? E aí vocês vão ver que existem impostos federais, estaduais e municipais. Também vão ver em legislação. Como é que é formado o capital social? Quando vocês aprendem contabilidade básica lá, COC, CPOC, ele vai falar que integralizou R$ 30.572,52 em forma de veículos. O Rodrigo, o sócio número 1, pegou o dinheiro dele e depositou todo na conta da empresa para abertura da empresa. E esse dinheiro pode ser comprado carro, móvel, imóvel, equipamentos e aí toda sorte de coisas que estão lá no seu balanço, no seu ativo. Então você integralizou, por isso que vai ter lá o capital social lá no seu patrimônio líquido, lado direito inferior do seu balanço. E do lado esquerdo vão ter os seus ativos. Como é que esse dinheiro, lembra que sempre tem um crédito e um débito? Como é que esse dinheiro foi distribuído e colocado no patrimônio da empresa? Ele tirou da conta dele e integralizou na empresa, assim como o Christian. E lembra que eu falei que você decide como é que é a participação de cada sócio? O investidor, segundo os dados
representados nesse plano de negócio entraria com 30%, R$ 26.205,02. Os outros dois sócios com 35%, totalizando R$ 87.350,06 necessários para a abertura dessa empresa. Como se chegou a isso? Através do plano financeiro. Vocês podem preencher tudo isso aqui, porém os valores eles podem e serão alterados, muito provavelmente. Então por isso que a gente sempre pede que se faça no Excel, porque se houver alteração, o Excel faz o cálculo automático, depois você copia e cola aqui. Depois eu posso mostrar para vocês como copiar em formato de tabela do Word, figura ou tabela do Excel. Ponto 10 do seu sumário executivo. Fonte de recurso. De onde vem a grana, o dinheiro? Os recursos próprios serão provenientes das aplicações financeiras dos sócios. R$ 30.572,52 do Rodrigo é dele, estava na conta dele. A mesma coisa acontecendo com o Chris. E o restante ficará por conta do futuro investidor. Os dois sócios majoritários correspondem a 35% das ações cada um e aplicaram um capital inicial de 30.572,52. Já o investidor, 30%. É uma leitura da tabela. Outra coisa importante em trabalho científico é, dentro do possível e da necessidade, sempre que houver uma tabela, ela é para facilitar. Ela não é autoexplicativa. Se eu chegasse para você e falasse, ó, toma aí o capital social e vê o que você vai fazer uma interpretação disso. Então é importante que você digite explicando. E aí finaliza o sumário executivo. No próximo vídeo vou colocar análise de mercado. Então nesse primeiro momento, eu quero que vocês discutam como seria esse sumário executivo em formas gerais. Ok? E no vídeo seguinte, provavelmente postado daqui a alguns dias, vocês vão ter o capítulo 2, análise de cliente. Vocês já criaram vocês criaram ou deveriam ter criado uma pesquisa, e a partir daquela pesquisa, de alguns dados daquela pesquisa, é possível já ter um norte para qual cliente você vai atender. E aí na análise de cliente isso vai ser mais discutido.